Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos tomar nossas Bíblias, antes de nós orarmos, no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo 41. A palavra de Deus assim diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, junto ao barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma outra porção, o livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 22 e vamos até o versículo 33. Repetindo, Mateus 14, a partir do versículo 22. A palavra de Deus assim diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Até aqui. Vamos orar. Nosso amado Pai Celestial, no precioso nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver conforme Tu vês. Conceda-nos a graça para descansarmos na palavra escrita que diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Ah, amado Pai, nós te pedimos isso, de fato, no precioso nome do Teu amado Filho Jesus. Amém, Senhor. Permita-me dizer então qual o encargo que eu tenho no coração para estar partilhando com vocês nessa manhã. Nos ventos contrários, Deus está a favor. Deixe-me repetir. Nos ventos contrários, Deus está a favor. Qual que é o nosso anseio? O meu anseio, coração que palpita no meu peito aqui, o que Ele deseja para os meus irmãos e também para mim mesmo, é que o guardião da nossa vida possa pastorear nossos corações nessa manhã, que o bispo das nossas almas possa alimentar
as nossas almas. Que verdadeiramente Ele tenha ganho no nosso coração nessa manhã. Que nós possamos ouvir a sua doce voz falando de modo muito claro neste ajuntamento. Para que nós possamos falar um pouquinho especificamente sobre as passagens lidas, se faz necessário apresentar um pouquinho do contexto, inicialmente, do próprio capítulo 4, que nós estamos falando, no caso, do livro de Marcos. Se nós olharmos do capítulo 4, a gente vai entender que o Senhor Jesus Cristo não estava apenas se dirigindo inicialmente aos discípulos, mas havia uma grande multidão que estava seguindo Jesus. E num determinado momento o Senhor Jesus entra no barco, ele se afasta por um certo trecho e começa então a anunciar as parábolas àquela multidão. Mas é interessante que ele vai iniciar falando a respeito da parábola do semeador, onde nós sabemos daqueles 4 tipos de solos, onde a semente é lançada, cai no solo que é à beira do caminho, solo duro, depois no solo rochoso, depois no solo que tem aquela característica de espinhos e por fim na boa terra. É interessante, depois de um certo período, o Senhor Jesus Cristo vai ficar juntamente com uma porção daquela multidão e mais os discípulos. E é então que ele começa a explicar o sentido daquela parábola que ele havia, então, exposto a toda aquela multidão. Mas ele vai falar outras parábolas, especificamente esse pequeno grupo e também os seus discípulos, que é a parábola da candeia, a parábola da semente e também a parábola da mostarda. E depois ele vai explicar por que eu estou falando com parábolas para estes. Ok? Mas é necessário que eu fale um pouquinho ainda do contexto mais anterior que envolve os 3 primeiros capítulos. É algo que eu preciso destacar para vocês. Os discípulos já haviam participado e visto muitos milagres do Senhor Jesus Cristo. Muitos sinais. Inclusive, os discípulos já tinham tocado a plena autoridade e poder do Senhor Jesus Cristo no que concerne aos espíritos imundos e aos demônios. Os discípulos já vivenciaram toda aquela situação. Você pode olhar depois o primeiro capítulo, segundo, terceiro, vocês vão ver que eles estão plenos dessas realidades. Aí quando nós chegamos no capítulo 4, na leitura que nós havíamos feito, então o Senhor Jesus Cristo é como se ele dissesse para eles assim: vamos fazer um passeio, vamos fazer um tour, aqui que eu quero falar algumas coisinhas para vocês. É como se o Senhor Jesus, então, convidasse os seus discípulos a entrar naquele barco para que eles fizessem aquela travessia, porque, com certeza, o Senhor Jesus iria ensinar aqueles discípulos muitas verdades, muitas e preciosas verdades. Só para que vocês entendam um pouquinho do cenário que envolve esse movimento do Senhor Jesus Cristo junto aos seus discípulos, devemos pensar que é o lago da Galileia, que é chamado também o Mar de Tiberíades, e também ele era conhecido de uma outra forma, que, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, era o Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades e o Lago de Genezaré, perdão. Essas 3 formas. Era um lago que tinha 21 quilômetros na sua extensão, no seu comprimento, e 11 quilômetros de largura, com a profundidade de 50 metros de profundidade. Era um lago cercado de montanhas laterais, e por isso havia muita umidade, e essa umidade então subia, formavam-se as nuvens, e normalmente aconteceu aqui as tempestades que desciam sobre aquele lago de Genezaré. E as ondas eram tão fortes que chegavam muitas vezes a 6 metros de altura. Tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto que nós vamos estar vivenciando agora. Algo muito importante para vocês agora. Quando nós lemos aqui o capítulo 4, a partir do versículo 35, nós precisamos destacar 2 observações importantes. Primeiro é que o Senhor Jesus Cristo havia dado uma palavra infalível aos discípulos. E qual foi essa palavra? Passemos para outra margem.
Foi dado essa palavra. Mas uma outra coisa que nós precisamos observar é que o próprio Senhor Jesus Cristo encontra-se no barco. Isso está relatado aqui, conforme a leitura feita, versículo 35 e 36. Então, diante desse cenário, diante dessa situação, os discípulos, podemos dizer, encontravam-se no centro da vontade do Senhor. Estavam completamente amparados, não só pela palavra infalível do Senhor Jesus, bem como pela própria presença do Senhor Jesus com eles naquele barco. Estava tudo perfeito. Como diz uma expressão, céu de brigadeiro. Não havia nuvens, não havia ventos, tudo estava cooperando. Tanto para aqueles que iriam, no caso, andar pelos terrenos, como aqueles que iriam navegar. Tudo certo. O que poderia dar errado? O que poderia acontecer de errado? Pois é, aconteceu uma coisa. Na perspectiva dos discípulos. Aconteceu algo que chocou profundamente aqueles discípulos. Tudo estava perfeito. Mas no versículo 37, conforme nós lemos já, só vou botar os meus olhos aqui novamente, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então esse é o quadro. E é interessante nós verificarmos que mesmo aqueles experientes pescadores temeram a própria vida, porque a água começou a entrar dentro da embarcação deles. Esse é o ponto. E onde estava Jesus? Estava na popa. Proa é a parte da frente, popa é a parte de trás do barco. Jesus estava, conforme nós vemos no versículo 38, e Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro. Aqui está. Então, o que eles disseram para o Senhor Jesus Cristo? Eles despertaram, no mesmo versículo 38, ou despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Qual foi a reação de Jesus? Aí é o versículo 39, que está aqui. O versículo 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Agora, uma coisa para vocês guardarem e anotarem aí. Observem que, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo se dirigiu à tempestade. Está bem claro para vocês aqui. Ele, despertando, repreendeu o vento. Ele repreendeu, primeiramente, a tempestade. É importante para a gente guardar isso no coração. Eu creio que, nesse momento introdutório, já vale fazer uma colocação para os meus irmãos aqui. É tempo para falar. E normalmente, algo que eu omiti na minha primeira fala, normalmente o período de maior número de tempestades é na primavera. É na primavera. É na primavera. E isso, a gente pode fazer uma pesquisa e vai encontrar isso mesmo. E elas podem, ou a primavera pode trazer para nós muitas tempestades. E elas tipificam para nós. Essas tempestades de primavera tipificam para nós o quê? A tempestuosa estação da nossa vida. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos provado dessa estação da primavera na nossa jornada. Todos nós temos provado isto. As nossas lutas, irmãos, os ventos contrários, elas, na verdade, as lutas e os ventos contrários são bênçãos para nós. Vêm a nós para nos aproximar mais de Deus, para nos atrair mais perto dele. Os ventos contrários têm a finalidade de nos levar a despertar o único que pode repreender esses ventos contrários, repreender essas tempestades que há em nossa vida, que é o próprio Senhor Jesus. Quando diz que é despertar, é colocá-lo em evidência na nossa vida. Porque somente ele pode tratar deste assunto. Queridos irmãos, quando o barco da nossa vida estiver
agitado pelos ventos contrários. Quando as tempestades começam a bater sobre a nossa vida, devemos nos lembrar, Deus está a favor. Nos ventos contrários, Deus está a favor. Lembre-se, Jesus está a bordo do barco da sua vida. É possível que você esteja na primavera. Todos nós temos essa estação na nossa vida. É possível que possamos estar vivenciando esta estação nesse momento. A primavera é uma realidade da nossa vida. E uma lição muito importante, guarde bem isso. Tempestades ou ventos contrários em nossa vida não significa ausência do Senhor. Não significa que Ele não está perto. É só nós olharmos para o próprio texto. Os discípulos tinham a palavra infalível do Senhor Jesus e a própria presença do Senhor Jesus junto deles. Mas a tempestade e os ventos contrários chegaram. Então, tempestades ou ventos contrários em nossas vidas não têm o significado da ausência do Senhor. Não é porque os ventos estão soprando contrariamente você que você está na direção errada. Não. Não é porque a situação não está de acordo com você está planejando que há algo de errado em você, de forma alguma. Você está no caminho certo, o Senhor está presente. Amados irmãos, é exatamente nos ventos contrários que nós vamos ganhar mais revelação da própria pessoa de Cristo no nosso coração. Nós vamos ter mais revelação do seu poder, da sua graça, da sua glória no nosso íntimo. Quando nós voltamos então nossa atenção para os discípulos, eles poderiam ter pensado o seguinte: eles poderiam ter refletido no seu coração, tomamos a direção errada. Tomamos a atitude errada. Não ouvimos corretamente o que o Senhor falou e agora vamos perecer. É possível que eles tenham pensado dessa forma, ou então eles poderiam ter pensado de maneira a estar decepcionado no coração. Nós obedecemos ao Senhor. Nós fizemos tudo aquilo que Ele nos ordenou e agora esses ventos contrários se levantaram contra nós. Não é verdade? Nós podemos levantar essas questões. Pensemos agora com seriedade no coração. Estamos na primavera. Muitos de nós estamos enfrentando essa estação. O fato é que, já vamos trazer mais clareza sobre esse assunto, se nós de fato temos absoluta convicção de que o Senhor nos trouxe uma palavra infalível, de que Ele está presente, então vamos descansar nele. Amém. Agora deixe-me fazer uma comparação com vocês com uma outra tempestade. Abram por favor no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Depois de Daniel, vocês vão encontrar Oséias, vocês vão encontrar Joel, Amós, Obadias e Jonas. Jonas, capítulo 1. Do versículo 1 ao 4. Percebam só que texto precioso aqui. Jonas 1, de 1 a 4. Vou ler aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Veja o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Olha que interessante. Analisando essa outra tempestade aqui. E aqui nós temos duas situações a observar. Jonas desobedeceu. Ele desobedeceu. E a consequência disso foi que o próprio Senhor levantou aqueles ventos contrários. O próprio Senhor promoveu aquela tempestade sobre aquele navio no qual Jonas estava presente.
É o Senhor que fez isso. Então a gente percebe que o Senhor mesmo também pode levantar ventanias contra nós. Aqui claramente vemos que Deus, Ele mesmo lançou sobre o mar aqueles ventos contrários por causa da desobediência de Jonas. Agora, no caso dos discípulos, no contexto dos discípulos, Jesus havia dado uma palavra pontual, infalível para eles: passemos para outra margem. E uma outra situação, ele estava presente. Vejam a diferença? Tudo estava no centro da vontade de Deus. Contudo, ainda assim, a tempestade veio. Tudo estava certo, tudo estava ordenado, mas a tempestade chegou. Não é assim com muitos de nós, queridos irmãos. É assim que acontece. Nós estamos orando, nós estamos colocando diante do Senhor, temos a convicção, mas de repente os ventos contrários se levantam contra nós. E as coisas não acontecem como nós achávamos que deveria acontecer. Aí, surpreso, nós dizemos assim: Senhor, como assim essa tempestade na minha vida? Eu não estou fazendo tudo direitinho? Eu não estou orando? Eu não tenho te buscado? Eu não tenho te servido? Como assim, Senhor? Por quê? Os ventos contrários. Nós levantamos essas perguntas. Então, por que Deus permite esses temporais em nossa vida? Por que esses ventos contrários são permitidos por Deus para chegar até nós? Pelo menos duas situações eu quero colocar para vocês aqui. A primeira delas está em Deuteronômio capítulo 8, é a resposta sobre essa questão inicial. Deuteronômio 8, de 2 a 3. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, versículos 2 e 3, mostra-nos claramente muitas situações que envolvem a nossa vida com este propósito. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então aqui está, de maneira muito clara, por que o Senhor permite então essas tempestades, esses temporais que chegam a nós. Aqui, essa palavra nos ajuda a pensar, para que nós possamos nos conhecer. O Senhor sabe quem somos, mas Ele sabe que quando nós somos levados às provas, às dificuldades, os ventos contrários batem em nós, irá revelar de dentro de nós algumas coisas que, se nós estivéssemos vivendo apenas na bonança, nós não conheceríamos. Então, o Senhor permite, para que nós saibamos quem verdadeiramente somos aos olhos dEle. E isso é misericórdia dEle. É misericórdia dEle. Guarde novamente o que eu vou falar. Irmãos, os ventos contrários não anulam a vontade de Deus na nossa vida. Você foi consagrado no ventre materno da sua mãe. E Ele levará a bom termo toda a promessa que Ele fez. Apesar de todas as batalhas e lutas que possamos enfrentar, Ele levará a bom termo. Então os ventos contrários não anulam a vontade de Deus, pelo contrário, a estabelece. Os ventos contrários não anulam a palavra do Senhor, antes afirma a palavra de Deus. Guarde no seu coração, você que é do Senhor, você irá passar para outra margem. A palavra vai se cumprir na sua vida, na sua família. Vai se cumprir, porque é uma promessa do Senhor. Ele deu a palavra, Ele é presente.
Irmãos, nós iremos passar para o outro lado com a ajuda do Senhor, como Ele mesmo prometeu. Agora, uma outra situação do porquê Ele permite que nós passemos pelas provações. Depois nós, no momento adequado, vamos olhar para esse mesmo texto de capítulo 4, vamos perceber que Ele quer fortalecer a nossa vida de união com Ele, que é a nossa vida de fé. Ele quer verdadeiramente fortalecer a nossa vida de devoção a Ele, de intimidade com a Sua palavra e confiança nele. Se por um lado Ele quer revelar aquilo que há em nós, que de fato desagrada o seu coração, por outro Ele quer nos levar para uma vida de dependência dEle, de confiança plena nele, de uma vida de fé nele. Marcos capítulo 4, voltem lá rapidamente, eu quero só lembrar de algo importante que eu disse a vocês. Capítulo 4, versículo 39, eu havia dito o seguinte, que era para vocês guardarem que o Senhor Jesus, nesse contexto aqui, ele se dirigiu primeiramente aos ventos contrários, à tempestade, versículo 39. E ele, então, despertando, diz a palavra de Deus, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. É para vocês guardarem. Então, primeiramente, o Senhor se dirigiu à tempestade. Quando você estuda os evangelhos, os 4 evangelhos, vocês vão encontrar 2 tempestades registradas. Apenas 2 tempestades, os evangelhos. Essa do capítulo 4 de Marcos e aquela outra do capítulo 14 de Mateus, que nós fizemos a menção para vocês. São 2 tempestades. Aqui, nesse caso, o Senhor acalmou primeiramente a tempestade. Na segunda tempestade, vamos lá para Mateus capítulo 14 agora, por favor. Na segunda tempestade, que está registrado aqui em Mateus 14, o Senhor vai acalmar primeiramente, sabe quem? Os discípulos. Capítulo 14. Aqui nós vamos ler versículo 26 e 27, só para vocês enxergarem a diferença. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, deixa eu pegar o versículo 24 para vocês entenderem qual o contexto aqui. Novamente. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então vejam a situação dos discípulos. Na 4ª vigília da noite, então foi Jesus com eles, andando por sobre o mar. E agora versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Agora veja só o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então aqui nós vemos claramente que o Senhor Jesus Cristo se dirige primeiramente aos discípulos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito importante. Então nós temos duas situações. Na verificação que estamos fazendo no capítulo 4 de Marcos, é uma tempestade externa, que o Senhor Jesus trata primeiramente dela. E depois, no capítulo 14 de Mateus, parece-me que o Senhor Jesus se volta para uma tempestade interna do coração dos discípulos. Não tem mais. Sou eu. Tende bom ânimo. Então há 2 tipos de movimentos aqui, no qual o Senhor Jesus Cristo, ele agiu. Tanto no movimento externo como no movimento interno. O Senhor age dos 2 modos. Sim, ele pode repreender os ventos contrários que têm soprado contra você. Ele pode mudar as circunstâncias, sim. Ele tem poder para isso. Mas ele também pode enviar uma palavra de consolo para acalmar o seu coração que está aflito. Então vejam como que o Senhor Jesus trabalha. Ele trabalha também, ele pode interromper uma circunstância que está sobre você, sobre mim, bem como ele pode primeiramente acalmar o meu coração, o seu coração,
No caso, segundo aqui, antes de lidar com a tempestade externa. Então são esses dois movimentos que nós temos aqui. No primeiro caso, quando nós lembramos daquela travessia que o Senhor Jesus estava fazendo, com certeza, os discípulos, antes mesmo de acordar o Senhor Jesus Cristo, eles eram experientes navegadores, experientes pescadores. Eles fizeram de tudo aquilo que estaria ao seu alcance para tentar manter o barco no rumo, mas não conseguiram. Então, eles foram apelar para Jesus. Somente Jesus teria autoridade para acalmar aquela tempestade. Muitas vezes nós vamos tentar de todas as formas, dentro do nosso alcance, nas nossas especialidades, mas você vai chegar um momento que fala assim, Senhor, eu não posso mais. Eu fui até onde eu pude. Eu não posso. Aí você precisa despertar Jesus. Você precisa ir a Jesus, Senhor Jesus, eu não posso. Mas o Senhor pode. Esse é o ponto aqui para nós. Somente Jesus, despertado, colocado em evidência na nossa vida, é que poderá tratar desse assunto. A questão é, Ele habita no barco da sua vida? Você tem como invocá-lo dentro do seu interior e falar, Senhor, eu não posso. Senhor, toda a minha experiência foi colocada aqui que eu pude, mas está além. Você já enfrentou isso? Eu enfrento isso. Vocês enfrentam isso? Nós enfrentamos isso. Chega numa situação que você não pode. Então você se rende. Você coloca nas mãos daquele que pode. A questão é, por que nós temos medo? Por que nós temos medo? Por que nós somos tímidos como Ele mesmo tratou os seus discípulos? A palavra tímido lá seria melhor traduzida como medo mesmo. Medo. Por que vocês têm medo? Nós temos medo por causa da mesma razão dos discípulos. Pela mesma razão. Marcos, voltem lá novamente, por favor. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. O versículo 40. Aqui está, então, o Senhor Jesus dizendo, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Ou seja, por que estão com medo? Como é que não tendes fé? Aqui está o ponto. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança, a nossa vida de intimidade com o Senhor? Que lição para nós? Quando nós passamos pelas lutas, pelas provas, que lição para nós que vai nos mostrar de modo evidente onde está colocada a nossa fé. Como nós precisamos, de fato, ser, vamos dizer assim, aperfeiçoados em nossa fé. Então vocês perceberam uma situação, estão percebendo que quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para esse tour, para esse passeio no lago de Genezaré, Ele tinha uma intenção. Ele tinha algo no seu coração. Jesus queria que naquela travessia, fosse um ambiente depurador da fé dos discípulos. Fosse um ambiente onde a fé daqueles discípulos estaria sendo aperfeiçoada. Eles estavam na escola de Cristo. Eles estavam na escola do Senhor Jesus, aprendendo ao Senhor Jesus Cristo. Quem é este? Então, as ventanias, os ventos contrários em nossas vidas têm a finalidade de nos aprimorar. Então, a estação de inverno é para todos nós. Todos nós passamos a estação da primavera, perdão. Todos nós. Não há um aqui que não tenha vivenciado ou não esteja vivenciando a estação da primavera. Não há. Porque elas fazem parte, porque é uma maneira pela qual o Senhor nos leva às provações. E há em determinadas situações, vocês perceberem que quando os discípulos viram todo aquele contexto, no capítulo 4 de
Marcos, o Senhor Jesus se volta às circunstâncias e aquieta as circunstâncias. Então o Senhor tem poder sim de aquietar aquela circunstância, acalmar. E depois ele vem tratar com os discípulos, no caso, e vem tratar conosco também. E o resultado, o versículo 41, estamos em Marcos 4, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vai promover em nós exatamente toda essa reação de admiração, de profunda admiração. Esse. Então aqui está o Senhor Jesus fazendo esse passeio com os seus discípulos para ensiná-los. Eles estavam na escola de Cristo. Então, se você e eu estamos experimentando ventos contrários, tempestades em nossas vidas, nada mais podemos dizer que isso é a universidade do Senhor na nossa vida, é a escola dele em nossa vida. Queridos irmãos, se ele permite que ventos contrários soprem fortemente contra vocês e contra mim, lembre-se, ele tem um propósito, ele tem um plano. Apesar do temporal, ele te levará para outra margem. Ele te levará. Ele te levará. Não importa qual a situação que você esteja enfrentando, qual é a batalha que você está vivenciando agora. O fato é que, na confiança dele, ele te levará para outra margem. Ele é por você. Sem aquela tempestade, amados irmãos, os discípulos não conheceriam o poder, a glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É assim com você também. Sem as tempestades, sem os ventos contrários na sua vida, você não experimentaria ou experimentará a glória do Senhor na sua vida. Ah, como nós crescemos quando nós estamos nas provas. Oramos, consagramos, fizemos tudo certinho. E as tempestades sopraram. Por quê? Por que demora tanto, né? Eu estou fazendo tudo certinho. O Senhor deseja que, de fato, nós, de maneira adequada, reajamos diante de toda essa circunstância. Sem a tempestade, eu estava dizendo para vocês, nem os discípulos, nem nós, nem eles conheceriam, nem nós poderemos conhecer o poder e a glória do Senhor agindo em nossas vidas. Deixa eu dar um conselho, não pule do barco, irmão. Não pule do barco. Não pule do barco. Não fuja dos ventos contrários. Não abaixe a vela, né, Renan? Não vão tirar as velas que nos conduzem, né? Não abaixem. Deixa as velas içadas para que os ventos contrários possam também ser usados por Deus. Então não é hora de fugir do barco, pular do barco. Deixe esses ventos contrários agirem em nossas vidas. Cristo quer se revelar a você e a mim. A grande lição que nós estamos vendo aqui é que Ele age também nas circunstâncias. Ele age, Ele intervém de maneira poderosa. Deixe-me dizer algo também para vocês, irmãos. Ele nunca perdeu um combate. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu. Se Ele disse, passemos para outra margem, você vai passar para outra margem. A palavra dele é infalível. E Ele está com você. A questão é, Ele está no barco da sua vida. Ele é a tua vida, então descanse, irmão. A única coisa que você e eu precisamos temer, eu falo por mim, é o meu pecado. Você tem que temer o seu pecado, porque é o seu pecado que caracteriza a desobediência. Mas se nós estamos dentro daquilo que o Espírito Santo tem colocado na nossa mente e coração, descansados diante dele, e às vezes o vento da primavera vem, Senhor, não entendo, mas louvado seja o teu nome. Me dê forças, ajuda-me a olhar para ti, ajuda-me a contemplar a ti. Não caia naquele erro, né? Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, pior fica.
Já ouvi muita gente dizer isso. Senhor, eu tenho clamado a Ti, tenho suplicado, tenho Te servido. Veja a minha vida, Senhor. E a coisa parece tudo contrário. São os ventos contrários. Lembre-se, o Senhor te diz, passemos para outra margem. E Ele também está presente. É a grande bênção. É a grande bênção. Agora, olhando um pouquinho para aquele segundo caso, vamos para Mateus capítulo 14. Alguns detalhes ainda. Mateus capítulo 14. Como eu havia dito para os meus irmãos, aqui o Senhor acalmou primeiramente foi o coração dos discípulos. Capítulo 14, né, já havíamos lido, o versículo 27, só relendo, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Versículo 28, eu li de propósito, deixa ele guardado aqui. Mas o 27 mostra-nos claramente que o Senhor se volta primeiramente aos seus discípulos. Há certas situações, há certos movimentos do Senhor no seu agir, que primeiramente Ele vai, de fato, agir nas nossas circunstâncias. Ele pode fazer isso aqui, ó. Nas suas circunstâncias, nas minhas circunstâncias. Ele pode rapidamente interromper. Ele pode fazer. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode agir se assim o desejar. Então, em certas situações, Ele age nas circunstâncias. Em outras situações, Ele primeiramente vai acalmar o nosso coração. Ele vai acalmar o nosso coração. Ele vai mostrar que Ele é presente naquela prova. Ele é presente naquela tormenta. Ele está junto a nós naquela situação. Não temais, sou eu. Ele está olhando para dentro do seu coração. Mas o que Ele vai fazer em seguida, nesse segundo caso, quando Ele acalma o nosso primeiro coração? Ele não para aí. Em seguida, Ele vai nos mostrar como nós podemos vencer os ventos contrários. Aí, o versículo 28 que eu havia lido para vocês, Pedro então se levanta e diz, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha só. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha que cenário lindo nós temos diante dos nossos olhos. Então, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar, quando Ele acalma o nosso coração, a como vencermos os ventos contrários. Aí Ele vai nos dar o caminho. Ele vai nos convidar. Jesus estava treinando os seus discípulos a confiarem na sua palavra. Ele disse esta palavra com 3 letrinhas, vem. Aqui está. Aqui está, de fato, a plataforma mais segura que esse universo poderia apresentar para Pedro. Era o vem. E Pedro colocou os seus pés não sobre as águas, ainda que ele foi para cima das águas, mas o que sustentou Pedro foi o vem. Foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo havia dado a ele. O Senhor Jesus estava treinando Pedro, treinando os seus discípulos e a nós também, para que a nossa fé pudesse e possa ser aperfeiçoada de maneira prática, de maneira palpável. Aqui está. Qual foi o resultado de toda essa circunstância? Nós temos aqui, então, sabemos do vacilo que aconteceu na experiência de Pedro. Porque novamente ele tira os olhos ali do Senhor, do vem, e ele começa a contemplar as ondas, e quando ele tira os olhos do Senhor, quando ele tira os olhos daquele vem, o medo tomou conta do coração de Pedro, e a Bíblia fala que ele começa então a submergir. E quando ele começa a submergir, então ele grita, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estende a mão e salvou a Pedro, tirou-lhe daquela circunstância. Isso mostra-nos do caminho ascendente que nós todos temos para aprendermos a viver pela fé. Nós não aprendemos assim.
Muitas vezes nós podemos ter uma experiência como Pedro, sabe? Andar sobre o vento do Senhor, onde nossos corações, de fato, vão suplantar aqueles ventos contrários. Vamos vencer aquela tempestade. Mas, de repente, em meio a essa vitória, alguns barulhos começam a acontecer à nossa volta, alguns ventos começam a chamar a nossa atenção e nos distraímos, saímos da palavra do Senhor e começamos novamente a afundar. Muitas vezes é assim com a nossa experiência. Estamos tendo uma vitória maravilhosa com o Senhor. O Senhor está nos dando vitória naquela circunstância. Mas se tiro os olhos do Senhor que me dá a vitória e olho para as circunstâncias, ela novamente me arrebata e gera medo no meu coração. O que devo fazer? Restaurar novamente esse processo. Senhor, novamente eu quero me fixar no teu vem, para que nós fiquemos. Então essas oscilações irão acontecer conosco. O Senhor é tão maravilhoso conosco. Ele é tão paciencioso que Ele sabe dessas nossas fragilidades, sabe perfeitamente desses movimentos que acontecem no nosso coração. O resultado, então, estou no capítulo 14 de Mateus, então, versículo 32, olha só, subindo ambos para o barco, Pedro e o Senhor Jesus, cessou o vento. Olha quando cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, este é Filho de Deus. Aqui está a lição maravilhosa. Aqui está o resultado maravilhoso que não só Pedro, mas aqueles discípulos colheram nas suas vidas. Eles reconheceram a divindade do Senhor e adoraram o Senhor. Queridos irmãos, nos ventos contrários, Deus sempre estará a favor. Vamos para o livro de Salmo, por favor, 107. Salmo 107. Esse salmo é um salmo que você precisa meditar sobre ele. É um salmo que fala da intervenção divina no meio do seu povo por vários períodos da história. E chega um determinado momento, Salmo 107, do versículo 28 a 30, nós temos algo que é bem edificante para nós. Salmo 107, 28 a 30. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Olha que lindo. Vou repetir para vocês. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Versículo 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Que preciosa promessa que você deve se apropriar. Queridos irmãos, guarde bem isso. Deus está sentado na cabine de comando desse universo. Ele está lá. Ele comanda as circunstâncias. Ele comanda as circunstâncias da nossa vida. Ele controla os nossos corações aflitos. Ele sabe lidar com a nossa alma cansada. Ele sabe lidar com a nossa alma cansada, irmãos e irmãs. Ele sabe lidar com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com os ventos contrários que batem sobre a nossa vida. Ele sabe. Guarde uma coisa, o Senhor Jesus nunca, absolutamente nunca vai apontar o dedo para você. Nunca. Ele vai abrir os braços para você. Quem aponta dedo é o inimigo e os instrumentos dele. Mas ele sempre vai abrir as mãos para você. Não importa a batalha, o vento contrário que você possa estar enfrentando. Reconheça o Senhor. Tome posse dessa palavra que você vai passar para outra margem. Tome posse que Ele é presente com você. Os ventos contrários não impedirão que o nosso cônjuge, que os nossos filhos, que a nossa família, que todos aqueles que estão à nossa volta cheguem ao outro lado. Nada.
Nada. Nós vamos. Por quê? Deixa-me dizer 3 motivos aqui. O Senhor está no barco da nossa vida. Você tem certeza? Então descanse. Outra coisa. As tempestades são temporárias. Tem começo, meio e fim. A estação da primavera, ela tem um período. Ela pode se repetir, mas ela tem um período. E todos nós temos a primavera na nossa existência, mas ela tem um período apenas. Então, tempestades, ventos contrários em nossa vida têm começo, meio e fim. Sempre será assim. Tribulação na vida da nova criatura tem começo, meio e fim. Essa é a grande bênção que nós temos. E, vou repetir o que eu estou dizendo para vocês, né? No terceiro elemento que deve gerar paz no nosso coração, nos ventos contrários, Deus estará sempre a teu favor. A bonança chegará no tempo do Senhor, meu irmão, minha irmã. A bonança chegará. Essa é a promessa que Deus tem para você, tem para mim. Então, quando nós comparamos, de fato, Marcos 4 com Mateus 14, nós vemos 2 tipos de tempestades e vemos 2 modos de agir do Senhor. Então, no primeiro modo, estou em mente aqui Marcos capítulo 4, ele vai acalmar, ele acalma a circunstância da nossa vida, da sua vida, ele acalma, ele pode. Mas também ele pode, primeiramente, acalmar a aflição do nosso coração. Então, posteriormente, ele vai nos ensinar a enfrentar os ventos contrários com a sua palavra. E o que vai acontecer ali? Oscilações. Mas o Senhor vai te dar vitória. Porque Ele é aquele que está presente. Você e eu estamos na escola de Cristo, irmão e irmã. Nós estamos na escola de Cristo. Que promessa maravilhosa. Ele nos fez que Ele nos levaria para o outro lado. Que Ele ocupe o devido lugar na sua e na minha vida, meu irmão. Que Ele tome conta do nosso coração. Vocês perceberam, foi uma palavra mais pastoral, exatamente para trazer refrigério ao nosso coração. Certeza de que Ele está no comando de todas as coisas, irmãos. Ele está. Nos ventos contrários, Deus está a favor. Sempre será assim. Que o Senhor abençoe ricamente a todos vocês. Amém. Amado Senhor, nós te damos muitas graças. Te louvamos porque a tua palavra é plena, ela é maravilhosa, mas humildemente nós queremos te pedir. Assuma o controle do barco da nossa vida. Arrebata os nossos corações para ti mesmo. Que nos ventos contrários que sopram contra nós, possamos confiar plenamente em ti. Que tu estás no comando da nossa vida. Tu estás sentado realmente na cabine que comanda todo esse universo. Nada está fora do teu controle. Ensina-nos a descansar, que tu governas, tu estás no comando de todas as coisas. Que nós possamos entregar nas tuas mãos nossa família, todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles queridos que fazem parte da nossa jornada, diante de ti, na certeza de que o Senhor está no comando. Amém. E que tu nos levará seguro para outra margem. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe ricamente a todos vocês, irmãos. Em nome de Jesus, graça e paz.